Olá, seja muito bem-vindo nesta aula onde eu vou apresentar para vocês a criação de um web service, uma web API com o uso aí do Visual Studio e também implementando essa web API em ASP.NET Core. Bom, com o dashboard aqui do Visual Studio aberto, a gente vai iniciar e criar aqui um novo projeto. Então nós vamos vir aqui na opção de criar um novo projeto. Nas opções aqui que ele vai estar exibindo, mostrando para nós aqui, a gente vai estar selecionando algumas opções aqui, né? Aqui nesse lado, só lembrando, caso você tenha algum projeto recente, ele vai aparecer aqui. Aqui é onde a gente pode selecionar o tipo do projeto que a gente quer trabalhar, né? A ideia é a gente trabalhar em C# com uma Web API em ASP.NET Core. Então, para facilitar a visualização, aqui ele vai estar trazendo todos os tipos de projeto que a gente pode estar criando, né? Então, para facilitar a visualização, a gente pode vir aqui e selecionar por tipo de projeto. Por exemplo, eu vou selecionar aqui Web, porque a ideia é a gente criar uma Web API, ou seja, um Web Service aqui, a parte servidora, né? Então, ela vai ser Web. Selecionando Web, agora eu consigo trabalhar só com projetos do tipo Web. A gente só tem que tomar cuidado. Esse primeiro aqui, apesar de ser em C#, ó, é um aplicativo web, mas é para páginas web da Razor, né? E o que a gente quer é que seja um aplicativo do tipo Web API. Então, mais para baixo aqui, rolando a opção, ó, a gente tem aqui outras opções, né? Essa daqui é de um aplicativo web também, mas é um sistema completo, todo web em MVC, né? Mas não é essa que a gente quer também. Tem várias opções aí, até uma linguagem nova da Microsoft, que é o Blazor, que ele se chama de WebAssembly, aí que vai dar... a ideia é utilizar essa linguagem no lugar do JavaScript, aí, né? Porque vai tornar as informações no navegador muito mais rápidas, mais robustas e mais seguras, né? Interessante vocês aí que estão assistindo o vídeo, de repente dar uma olhadinha também na linguagem Blazor. A que a gente vai criar está aqui, ó, API Web do ASP.NET Core, né? Então é essa que a gente vai estar selecionando. Uma coisa importante aqui no Visual Studio Community 2019, que é o que eu estou utilizando, você vai precisar ter esse pacote de opções aqui. Caso nessa opção de criar novo projeto ele não esteja aparecendo, você vai ter que chamar ali o instalador do Visual Studio, fazer uma modificação nessa versão e selecionar a opção das bibliotecas ali, pacote do .NET Core, para daí ele poder aparecer aqui, né? E por que eu vou estar utilizando a opção do .NET Core? Porque a gente vai estar desenvolvendo um web service que ele é multiplataforma, ou seja, você vai poder rodar ele em Linux, em Mac, em Windows, rodar até em Docker, né? Então ele é multiplataforma. E o desenvolvimento dele também é multiplataforma. Apesar de a gente estar utilizando o Visual Studio aqui, que é o 2019, para o Windows, não tem problema de você criar esse projeto aqui e abrir esse projeto, por exemplo, no Visual Code lá no Mac ou no Visual Code lá no Linux e dar continuidade e manutenção nesse projeto lá. Ou ainda abrir esse projeto no Visual Studio mesmo, no Mac. Ele tem uma versão para o Windows e para o Mac, o Visual Studio aí, tá ok? Mas vamos lá, a gente vai selecionar a opção aqui do API Web da ASP.NET Core, ó, a opção da linguagem o C#, então ele já está trazendo sistemas operacionais que ele roda em nuvem, roda tudo aqui, já traz as informações, e a gente vai clicar aqui em próximo. Aqui nós vamos dar um nome para o nosso projeto, eu vou chamar aqui ó, de W com Fin Server. Por que eu estou chamando com esse nome aqui? Ó? W porque ele é o web, Confin seria uma abreviação do controle financeiro, que a ideia é a gente usar um modelo aqui de projeto, então como se fosse um controle financeiro, e server porque é a parte de web service, né? Que é o que a gente vai estar utilizando. Beleza.
Então aqui ele tem o local onde a gente vai estar salvando esse nosso projeto. Eu vou deixar esse local mesmo, ó, que está aqui do meu usuário, dentro do source e repos, né? Isso aí provavelmente deve estar aparecendo para você, mas nada impede de clicar aqui nos 3 pontinhos e procurar um local para você salvar esse teu projeto. O nome da solução ele vai estar com o mesmo nome do projeto, né? Ou seja, no Visual Studio você cria uma solução, você pode criar vários projetos dentro. Nesse caso a gente vai ter uma solução em um projeto só, tá ok? E a gente vai clicar aqui em próximo. Clicando em próximo agora, ele vai perguntar qual é a estrutura que a gente quer trabalhar. Ele está trazendo aqui, ó, a opção do .NET Core 3.1, mas o que a gente já vai utilizar é essa opção do .NET 5.0 aqui, ó, que é a atual, tá? Então, ou seja, é a mais recente. Qual é a diferença nessa questão desses dois projetos aqui? A do .NET Core 3.1, ela já é Core, mas ela ainda não está implementando muitos outros recursos que tinha do .NET Framework, né? E essa .NET 5.0 já é uma geralzona que engloba tudo, então é a mais atual e beleza para a gente utilizar aqui, ok? Então nós vamos selecionar a .NET 5.0. Aqui eu não vou selecionar a opção de autenticação, a ideia é a gente criar um exemplo de web service para vocês entenderem o funcionamento de rotas, de recursos, né? Nesse projeto de web service a gente vai utilizar a metodologia REST para a criação desses web service, tá ok? Então a gente não vai usar por enquanto a autenticação, a gente vai trabalhar só com os recursos de rotas. A gente vai deixar marcado configurar para HTTPS, assim o nosso projeto já vai estar funcionando seguro, né, com protocolo de segurança. Automaticamente a gente acessar uma URL sem o HTTPS, ele já vai gerar com o HTTPS. Aqui a gente não vai marcar habilitar o Docker, mas a gente poderia habilitar aqui, selecionar um sistema operacional do Docker e já rodar esse projeto inteiramente em Docker, tá? A gente não vai criar e a gente vai deixar para habilitar o suporte aí do OpenAPI para ele adicionar as bibliotecas que a gente vai estar utilizando como REST lá para as nossas rotas. Vamos clicar aqui então em criar o nosso projeto. Vamos aguardar aí o Visual Studio tá processando e carregando as informações, né? Só um momento aí. Então ele já vai estar criando o projeto, toda a estrutura que a gente vai precisar. Terminando de carregar aí. Olha só. Então ele terminou de carregar aqui o nosso projeto. Ele traz uma visão geral aqui das opções, do tipo do projeto ASP.NET Core, né? Tem opção já de como você vai compilar, como conectar no Azure para publicar o teu projeto e tudo mais. A gente não vai entrar em detalhes disso daí agora neste vídeo. A ideia é a gente aprender a construir um web service aí com C# em ASP.NET Core. Vou fechar essa tela aqui. E vou explicar um pouquinho aqui a estrutura do projeto. Então a gente tem a nossa solução, tem o nosso projeto, tá? O wconfig server, né? Aqui a gente tem as opções de dependências, né? Deixa eu expandir aqui essas dependências. Aqui a gente vai ter a opção das estruturas, ou seja, as bibliotecas principais que o nosso projeto está utilizando, ou seja, da plataforma .NET Core e também do projeto web ASP.NET Core, né, que tem a maioria das funcionalidades para a gente conseguir criar a nossa web API. E aqui tem opção de outros pacotes. Esse Washbucket aqui, na verdade, é um pacote de uma biblioteca chamada Swagger. O legal dessas novas versões já no .NET 5.0 e nessas versões aí com o Visual Studio é que você cria o teu projeto de web API e ele já acrescenta automaticamente a biblioteca Swagger, que é uma biblioteca para criar documentação do web service que você está implementando. Isso é que é legal. Então, quando criar as rotas, criar os recursos e tudo mais, essa biblioteca automaticamente já monta a documentação para os usuários depois como consumir essa tua web API, esse teu projeto de web service. Isso que é bem bacana, tá? Aqui em Properties a gente tem o Launch Settings, vou explicar um pouquinho esse cara aqui.
Aqui é onde a gente configura como que a gente vai estar inicializando o nosso projeto, onde que ele vai estar rodando, em que porta que ele vai estar rodando, ó. Então note que a estrutura aqui é um JSON, é a estrutura de JSON, né? Essas configurações. Isso já vem em muitos projetos do tipo de web, mesmo em outras linguagens, né? Está se usando muito a questão da configuração em JSON, então do ASP.NET Core ele também é dessa forma. Então aqui, conforme vocês estão vendo, ó, tem uma opção de configuração aqui, ó, do IIS Settings. O que é esse IIS? Esse IIS é o Internet Information Server, que é um servidor web da Microsoft, né? Então você pode rodar o teu projeto web aqui dentro dele, né? Ou pode rodar até mesmo numa própria instância que ele cria. Eu já vou falar. Então aqui tem algumas configurações do IIS. Questão de autenticação do Windows, se você quer usar ou não. Opção aqui de liberação para anônimo, né? Sem precisar fazer autenticação, então está como true. E aqui tem as configurações do IIS onde ele vai rodar. Então ele vai rodar aqui em localhost, nessa porta aqui 3604 e na SSL, que é o HTTPS, ele vai rodar na 44303, né? E aqui a gente tem uma opção de profiles que a gente pode configurar como que a gente quer rodar o projeto. Então o primeiro profile tem aqui o IIS Express, que é um Internet Information Server que ele vem junto com o Visual Studio aí, para não precisar ter um IIS próprio no teu Windows, né? Você consegue rodar nesse Express aí, que tem a estrutura mais básica para você fazer funcionar os teus aplicativos web. Então em Profile ele tem a opção aqui, ó, de rodar no IIS. E essa outra aqui embaixo é para rodar com o próprio projeto, com o teu próprio projeto. O teu próprio projeto, o .NET Core, ele já vem implementado e ele já possui uma instância de rodar os serviços do teu projeto nele mesmo, como ocorre, por exemplo, em outras linguagens como o Node, né? E esses profiles, para que eles são utilizados? Ó, aqui na hora de rodar, que ele tem uma setinha verde para compilar e rodar o nosso projeto, você pode selecionar o profile. Ó. Então, se tu clicar aqui em cima, você pode selecionar se tu quer rodar aqui no IIS Express ou quer rodar no próprio nome do teu projeto. Então, tu pode selecionar essa opção aí, que é muito legal. E aqui tem algumas configurações de cada profile. Ó. Ele indica qual é o comando que ele vai fazer para rodar, se aqui vai abrir o navegador ou não, na hora que estiver compilado e rodando, qual é a URL principal que ele vai estar, o endpoint principal que ele vai estar executando. Então aqui ele já está trazendo o Swagger, que é a biblioteca de documentação, né? Então rodando o projeto ele já automaticamente abre o Swagger. E aqui é o ambiente de configuração que ele vai estar utilizando. Então no caso ele vai estar rodando em Developer, né? Aqui mesma coisa para o config, ó. O comando que ele vai rodar, se ele vai usar mensagem do .NET ou não, se ele vai abrir o navegador, qual o endpoint que ele vai abrir, os endereços aqui que ele vai utilizar, ó, nesse caso HTTPS, ó, 5001 ou localhost 500, e também qual o ambiente que ele vai utilizar. Já vou falar essa questão dos ambientes aqui, né? A gente pode ter na configuração do nosso projeto diversos tipos de ambientes. Então o próprio Visual Studio vai identificar aqui na hora que você estiver programando que você vai estar no ambiente de desenvolvimento. Então ele vai rodar as configurações todas de desenvolvimento. Mas você pode ter uma configuração também para um ambiente de teste. Então quando ele estiver rodando no ambiente de teste, ele vai identificar, vai usar aquelas configurações. Mesma coisa quando estiver em produção. Então você pode ter uma configuração para cada tipo, né? Aqui mais a gente tem uma pasta chamada Controllers. Nessa pasta aqui é onde a gente vai ter os nossos controladores, que são as classes que vão ter as rotas de acesso aos recursos que a gente disponibilizar nesse web service aí. Aqui ele tem uma classe padrão, tá, chamada Weather Forecast aqui, que é uns dados de tempo fictícios aí, só para fazer rodar e funcionar o nosso web service, tá? Aqui a gente tem um outro arquivo de configuração, que é o App Settings. Esse cara aqui, appsettings.json, a gente consegue utilizar essas configurações aqui e pegar elas, selecionar elas em tempo de runtime, em tempo de execução do nosso projeto. Isso aqui é legal para guardar informações de string, de conexão com banco de dados, alguma configuração, uma flag que você quer controlar aqui para exibir determinada informação ou não. Então tu pode colocar nessa opção. E essa App Settings JSON, ela é a global. Porém, se a gente clicar aqui, ó, e expandir ela, a gente pode definir
outras configurações que a gente pode estar utilizando por ambiente. Tá? Então, nesse caso aqui, ele já tem criado um App Settings para o ambiente de development. Ó. Se eu abrir, ele está praticamente com as mesmas coisas do App Settings geral. Tá? Então, o que o sistema vai fazer? Se ele tem mais opções de JSON aqui de App Settings, e conforme o ambiente que ele estiver selecionando, ele vai selecionar um desses caras aqui. Senão, ele vai usar o que tem global. Tá? É dessa forma que ele funciona. E eu posso ter aqui um App Settings para cada ambiente. Ó. Então, se eu vier aqui e der um Ctrl C aqui, deixa eu só copiar esse cara aqui, der um Ctrl C e um Ctrl V, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma cópia. Ó. Se eu vier aqui e renomear essa cópia aqui, vamos colocar que é o App Settings aqui, ponto, staging, né? Staging, que é o nome de ambiente de estágio, ó, der um Enter aqui, ó, ele vai pular aqui para baixo. Ele já vai organizar para mim. Então aqui eu estou dizendo que eu vou ter umas configurações do aplicativo para o ambiente de desenvolvimento e eu vou ter configurações do aplicativo para o ambiente de teste. Né? E eu tenho que colocar o nome igualzinho ao que está aqui. Ó. Se eu não colocar o development, se eu não colocar o staging, ele não vai saber que é para o ambiente de desenvolvimento, que é para o ambiente de teste. Então por isso que os nomes têm que ser igualzinhos essas palavras e até em maiúsculo aqui. É um padrão que ele utiliza para automaticamente buscar essas informações de acordo com o ambiente que esse projeto está sendo executado. E aqui a gente pode ter por produção também. Ó. Então vou fazer uma cópia aqui também. Ó. Selecionar aqui, dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Ó, ele criou a cópia. Vou renomear a cópia aqui também para colocar o App Settings.production. Vou dar um Enter aqui. Ó, então agora eu tenho um App Settings também para cada ambiente que eu estiver trabalhando. Se eu não tiver dado dentro de um específico aqui, ele vai pegar então do principal. Então configurações no principal eu vou usar para qualquer um tipo de ambiente. E configuração direto aqui num desses App Settings aqui eu vou usar especificamente para o ambiente específico. Ou seja, aqui em desenvolvimento, por exemplo, a gente pode ter uma string de conexão com o banco de dados, com o servidor localhost, com o usuário padrão, com uma senha padrão que você usa aqui dentro do teu computador. Né? Em stage você já pode colocar o servidor específico que é de teste, com o usuário e senha de teste, com a base de dados de teste. Aqui em produção você já pode colocar os dados quentes, que é o servidor onde vai estar a base de dados mesmo, com o usuário real e com a senha real e com o nome da base de dados real. Então, quando você estiver em desenvolvimento, ele já vai pegar automaticamente esses dados, você sai programando tranquilamente. Depois, quando você colocar para o ambiente de teste ou colocar em produção, ele automaticamente vai pegar esses dados. Você não precisa estar recompilando a tua aplicação, informando os novos dados ali de conexão com o banco de dados. Isso já vai estar separado. Então, para isso que servem esse caso dessas configurações de aplicativo aqui no teu projeto e que tem a opção aqui separado por ambiente de desenvolvimento. Aqui a gente tem uma classe program, um arquivo program, né? Se a gente abrir ele, ó, esse cara é a nossa classe principal. É quando ele roda o nosso projeto, ele automaticamente vai chamar esse arquivo aqui e essa classe. Podem ver que até essa classe aqui tem um método main aqui dentro, né? Que faz a estrutura para rodar o nosso projeto. E o que ele faz aqui? Ó? Ele chama esse método create_host_builder, que é para criar a opção de um endereço para rodar o nosso projeto web. E aí dentro desse método aqui, ó, ele vai fazer a chamada do useStartup, ó, da classe startup, que se a gente vê é um outro arquivo que está aqui dentro, e que esse cara aqui vai ter a arquitetura, as instruções de configuração do nosso web service. Ó. Ele vai ter um método construtor aqui, que ele cria uma opção de configuração. Essa configuration aqui é uma interface que você consegue, através dela, acessar esses app settings aqui. Tá? E algo a mais também. Esse método aqui é onde ele cria, ele informa aqui quais são os serviços e bibliotecas que a gente quer utilizar. Então aqui ele está dizendo, ó, através dessa coleção de serviços aqui, que a gente está adicionando os controllers, que no caso vai ser cada classe que eu tiver de controlador aqui dentro da pasta controllers, é
o que ele vai estar informando aqui para adicionar esses controllers. Então a gente consegue saber que as rotas vão estar ali dentro, a gente consegue acessar. Aqui ele está adicionando o serviço do Swagger, para ele fazer inclusive a geração da documentação, que daí a gente consegue acessar como funciona esses nossos recursos dessa nossa web service, desse nosso web service. E aqui ele tem um outro método, configure, que daí sim ele coloca para usar esses serviços e de acordo com a estrutura que a gente vai precisar. Então aqui no caso, olha só, tem um if aqui, que conforme ele verifica se é um ambiente de desenvolvimento, ele coloca para informar as páginas de exceções que gerar e também para usar o Swagger. Ou seja, ele só vai usar a opção de documentação se você estiver no ambiente de desenvolvimento. Então alguém dando manutenção aqui consegue ver a documentação e fica mais fácil de acessar. Tá? Então você consegue configurar dessa forma. Se estiver no ambiente de produção, o Swagger não vai aparecer, por exemplo, né? Aqui ele tem uma opção que é para usar o redirecionamento de HTTPS. Então, se alguém acessar o HTTP, automaticamente o nosso projeto vai redirecionar para o HTTPS, né? Aqui é para usar a opção de rotas, que isso eu vou falar mais depois, na hora que a gente estiver criando as nossas rotas ali dentro dos nossos controladores, né? Aqui é para a gente utilizar a questão de autorização de usuário. Também tem uma opção de autenticação, mas isso não é o foco para a gente usar aqui. Né? Em outras aulas aí eu demonstro como criar uma opção de autenticação e autorização através de tokens de usuários, né? Usando o JWT aí. E aqui as opções do endpoints, que ele faz um mapeamento, ele chama que é o Map Controllers, ou seja, ele vai fazer um mapeamento de endpoints conforme ele encontrar aqui nessa pasta controllers dos nossos controladores. Então ele lê cada arquivo desse de controlador, pega essa estrutura dessas rotas e cria um mapeamento disso, como se fosse uma tabela mesmo, dizendo, olha, tal rota é esse endereço, tal rota é esse endereço, tal rota é esse endereço e assim por diante. Assim ele consegue identificar quando ocorre uma requisição conforme um endereço, ele vai nessa tabela e verifica se tem aquele endereço. Se tiver, ele vai redirecionar propriamente dito lá. Então é aqui onde ele faz esse tipo de mapeamento. Depois vocês vão entender melhor nas rotas, na hora que a gente estiver implementando elas e executando elas. Tá? Esse outro arquivo aqui, o Weather Forecast, é só uma classe principal, só para mostrar os dados fictícios ali de temperatura, tá? Que é o que ele gera agora. Então, bora compilar esse nosso projeto e ver se ele já está funcionando. Então, criando ele e a opção de compilar, automaticamente o Visual Studio já cria uma estrutura que já bota para rodar o nosso projeto e funcional. Então vou clicar aqui para a gente fazer o run dele, né? A compilação e o run. Ele já está iniciando, aí, fazendo a compilação. Logo depois que ele compila aqui na saída, ele automaticamente starta o ES Express e publica esse nosso projeto lá dentro do ES Express para a gente conseguir rodar através dele. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de opção de uso de outra rota aqui, porque o foco maior nosso é fazer funcionar aqui e mostrar a opção da Web API. Tá? Isso daqui ele pode mostrar, tá, gente? Quando ele vai executar a primeira vez o ES Express, ele, como a gente selecionou para utilizar em HTTPS, ele pergunta aqui se você quer fazer a instalação do certificado de segurança aqui do IES, né? Então a gente coloca aqui como sim, para ele confiar e também como sim aqui para ele instalar o certificado. Ele já vai fazer isso e aí já vai startar o IES, publicar o nosso projeto e já rodar em HTTPS aí o nosso web service aí, o nosso projeto. Terminando de compilar aí. Lembrando que como lá nas configurações do Launch Settings, ele está incluído lá para abrir o navegador. Ó. Então aqui ele já abriu, né? Então ele chamou lá, publicou no IES e agora ele já está chamando. Ó. Pode ver que é na porta segura do IES lá, 44303, que está lá em Launch Settings, né? E a rota que ele está chamando aqui já é o Swagger. Então o nosso servidor que ele está rodando, que é o IES, e está chamando já a rota lá do Swagger para rodar a nossa aplicação. E ela já está terminando de carregar aí.
Ó, deixa eu tirar isso aqui, ó. Já abriu o nosso projeto aqui, já abriu inclusive aqui com o Swagger, né? Como eu falei para vocês, é uma documentação, olha só. Ele cria as opções de rota conforme os nossos controladores lá e já mostra inclusive para a gente poder testar o processo aqui e ver a funcionalidade. Se a gente ver aqui, a gente tem uma rota já, ó. Então se eu copiar esse cara aqui, ou melhor, digitar aqui ó, na URL, ó, em vez do Swagger aqui, ó, chamar aqui ó, o Weather Forecast, né? Dá um Enter aqui, ele vai fazer a chamada da rota do Weather Forecast, ó. Então ele chamou e trouxe os dados ali que compõem aquela API lá, né? O endpoint que tem para consumir os dados de uma rota em um recurso. Ou seja, esse Weather Forecast é simplesmente só um exemplo de como você conseguir retornar dados, né? Então, como é que ele identificou agora aqui, ó, essa rota aqui, ó, nesse endereço, essa rota? Bom, aqui eu já sei que é o meu projeto, né? Que é do servidor na porta, é o meu projeto que ele está chamando. Mas como é que ele faz para identificar esse nome aqui e trazer a rota com os dados aqui, ó? Se eu vier aqui no gerenciador de soluções, né? Abrir aqui, ó, o Weather Forecast Controller, ó, vamos abrir ele. Deixa eu colocar aqui, exibir até em página tela cheia aqui. Fica melhor de explicar. Olha só. Então aqui a gente tem o nosso controlador, ó. Nota que eles têm os dados aqui fictícios que ele está gerando, né? E aqui embaixo ele tem um método, olha só. Um método que faz aquela geração daqueles dados e que retorna, ó. Mas como é que ele entende isso? Se vocês vierem aqui, ó, vocês veem que ele tem uma annotation, isso aqui é chamado de annotation, da API Controller, ou seja, das bibliotecas da API para transformar isso daqui em um web service. E aqui a gente tem a opção de route, ó. Essa anotação de route indica que aqui dentro eu vou ter o nome da rota que eu quero utilizar. Quando ele utiliza esses colchetes aqui dentro, ele está utilizando como se fosse um parâmetro, e ele está dizendo aqui que é o controller. Então, para a rota, para acessar os recursos que tem aqui dentro dessa classe aqui, ele vai utilizar como parâmetro controller, que seria o nome do meu controlador, que seria o próprio nome da minha classe aqui, ó, do meu arquivo. Então, quando eu falo controller aqui, ele vai pegar um nome. Só que o nome ele pega tudo que tiver antes da palavra controller. Ou seja, então a rota para acessar os dados aqui é o Weather Forecast, que é o que a gente aqui, ó, tá vendo aqui, que é o que a gente está vendo. Deixa eu só chamar aqui, ó, o nosso navegador, né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó, na chamada. Então ele está chamando o Weather Forecast. Com isso, ele diz que a rota é o controlador, então ele vai buscar no nome, então ele acha que o Weather Forecast. Opa, é aqui que eu tenho que entrar, né? E toda chamada que a gente faz aqui no navegador, né, é uma chamada GET, né, que a gente faz, o método GET. A API aqui dentro do ASP.NET Core, ele usa a biblioteca na metodologia REST. E o REST ele usa o acesso aos recursos através dos próprios métodos do protocolo HTTP, que é o método GET, que ele só busca informação, que é o método POST, que no caso a gente usa para fazer a inclusão de novos dados, o método PUT, que ele usa para alterar, e o método delete, que é para excluir. Então, nesse caso, no navegador, quando a gente acessa uma URL, ele usa, por padrão, o método GET. Claro que para usar o POST, o PUT e o delete, a gente vai usar uma outra ferramenta, que é chamado Insomnia, que eu vou estar utilizando aqui, só para a gente conseguir fazer esses testes aqui com o nosso web service, tá? Mas aqui agora para vocês entenderem é isso. Então ele tem a rota, o método é GET, então o nome da rota ele acha aqui, ó, que vai ser o Weather Forecast, então ele sabe que entrar aqui. E como eu estou chamando o método GET lá, ó, pode ver que esse método aqui, ó, ele tem uma annotation aqui com o método do protocolo HTTP, ó, que eu estou dizendo que é o HTTP GET. Então se eu chamo o Weather Forecast e o método lá é GET, ele sabe que é para entrar aqui. Se eu chamar a mesma rota, só que com outro método lá, um PUST, um PUT delete, nesse caso eu não tenho implementado ainda eles, ele não vai encontrar, ele não vai exibir nada, né? Mas no caso de tiver, ele vai encontrar. Então é por isso que ele está dizendo aqui. Então, se eu chamei a rota, é o nome da classe, e eu tenho um método aqui dentro, ele vai achar
e ele vai executar o comando aqui. Esse comando aqui nada mais é do que ele vai transformar em um array os dados lá do weather forecast, né? E é o que ele vai retornar. Esse INumBarable aqui, ó, é uma interface que ele usa para listas dinâmicas, listas genéricas. Então ele está dizendo que ele vai retornar uma lista aqui genérica do tipo weather forecast. E aí é o que ele está exibindo aqui. Deixa eu chamar ele aqui de volta. É o que ele está exibindo os dados aqui, ó, que é aquele array, ó. Ou seja, ele retorna um JSON, né? Então colchetes indica que é um array. Cada chavezinha aqui é um objeto, ó. Então eu vou ter vários objetos do tipo weather forecast, ou seja, informações aí de tempo, de temperatura, né? E conforme as datas aí, é o que ele está trazendo. Como é uma web API, ele vai gerar dados brutos, né? Nesse caso a gente vai trabalhar toda a parte do servidor. Claro que para exibir esses dados aqui bonitinho, você teria que ter uma aplicação em front que conversasse com essa web API aqui, com esse web service para gerar os dados, tá certo? Então beleza. Vou fechar aqui agora, né? E a gente vai começar a implementar um exemplo de um CRUD para fazer com um web service, né? Para isso, eu vou utilizar um modelo de dados que eu gosto de utilizar de um projeto controle financeiro, né? Que eu até já fiz outras aulas disso daí. Então, nesse projeto controle financeiro, a gente vai fazer um CRUD de uma entidade de estado, como se fosse um cadastro de estado. E a gente vai criar os recursos aí no servidor de web service para a gente conseguir listar os estados, cadastrar um estado novo, alterar e excluir um estado. Então é isso que a gente vai montar. Então deixa eu sair aqui de tela cheia, né? Agora voltar para a tela normal aqui. E a gente vai começar criando então o nosso controlador de estado, ó. Então eu vou vir aqui na pasta Controllers, vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar aqui e vou adicionar a opção aqui, ó, Controlador. Tá? Então vou clicar nele aqui e vou adicionar a opção Controlador. Por que isso? Eu poderia adicionar uma classe e implementar tudo na mão, tá? Mas a ideia é a gente criar um controlador que já venha com uma certa estrutura da nossa Web API aí, né? Com a biblioteca de API. Dá para selecionar aqui, ó, API, né, que é o melhor, API, e selecionar aqui, ó, controlador API vazio. Por que vazio? Porque a gente vai criar os recursos aqui e nós vamos criar dados temporários, fictícios aqui. A gente não vai estar utilizando aqui nesse vídeo, nessa aula, opção de banco de dados, né? Mas senão a gente poderia selecionar outras opções aqui, inclusive até vincular com a Entity Framework, que é uma biblioteca que controla banco de dados, né? Mas nesse caso a gente vai criar um vazio porque nós vamos criar as nossas próprias rotas, né? E nós vamos criar dados temporários aqui, ou seja, esses dados vão existir enquanto o nosso projeto estiver rodando. Assim que o nosso projeto parar de rodar, esses dados vão ser excluídos, vão sair da memória, tá bom? Em uma outra aula eu trabalho então com a questão de implementação da Web API com banco de dados. Então vou selecionar aqui, ó, controlador API vazio, vou dar um adicionar aqui, e o próprio Visual Studio já vai me informar e vai criar essas opções. Note que aqui ele já chama, ó, Values Controller. Controller é uma palavra que a gente tem que permanecer, tem que deixar, porque é por padrão que o nosso projeto vai encontrar os dados e as rotas ali, né, com base nesse nome. Então, controller a gente deixa. Só que agora a gente quer criar recursos para disponibilização ali de CRUD de estado. Então, eu vou chamar aqui, ó, de estado com o E maiúsculo, aqui o C maiúsculo, seguindo a convenção de boas práticas de padrões de código, né? Então, estado, que vai ser o nome do nosso controlador, o nome aqui do nosso arquivo vai ser estado controller, seguindo o padrão. Vou adicionar aqui, e o NetBeans agora, ele já cria a opção do controlador, olha só, já com a opção da rota e já com a opção da API Controller aqui. Isso aqui é muito legal e bacana, então ele já cria uma certa rota para a gente. Na rota agora aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço do nosso servidor com a porta, vai colocar barra API, barra, como ele está usando o conchetes controle, ele vai usar o nome. Então, nesse caso, vai usar estado. E aí a gente tem uma rota, um link de rota para trabalhar com o estado. E aqui dentro agora é onde a gente vai estar criando a opção das nossas rotas, né? Conforme forem chamadas aí na nossa aplicação.
Então aqui eu vou criar um primeiro método, ó, ele vai ser público. O tipo de retorno aqui agora, eu só vou fazer uma string, só para vocês entenderem, né? E aqui eu vou chamar, ó, de get, tá? Vou chamar só de get. Poderia chamar de qualquer nome aqui, tá? Não tem problema nenhum. Esse método, como ele só vai retornar, deixa eu só mudar aqui o formato do meu layout de teclado. Deixa eu só alterar aqui o teclado, por causa do meu teclado, agora sim, agora tá certinho, beleza. Então eu chamei esse método aqui de get, né? Eu poderia dar qualquer nome para ele, tá? Por exemplo, ó, get estados, vamos declarar assim, né? O tipo de retorno desse método aqui, ó, vai ser uma string, né? Eu posso trabalhar com outros tipos de retorno aqui, tá certo? Mas para a gente fazer funcionar, a gente vai estar trabalhando com dados temporários, a ideia é a gente fazer funcionar isso daí bem legal e bacana. Então, por enquanto eu vou fazer um retorno uma string, aqui eu poderia retornar qualquer coisa, né? Só para a gente fazer um teste agora com os métodos. Depois a gente vai criar uma lista de estados, vai retornar essa lista, nós vamos criar um método post ali para fazer a inclusão, a alteração depois, e exclusão e tudo mais. Então digamos que eu só quero retornar um dado string aqui, então eu vou fazer um return aqui, ó. Como eu sei que é um dado em string, então eu já vou colocar uma informação aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, de estado retornado, tá? Só uma informação do que a gente vai retornar. Mas só assim não me adianta, porque eu tenho que ter uma anotação para que eu informe qual é o método HTTP que vai ser chamado, para daí ele entrar nesse método aqui. Então aqui em cima, ó, eu vou colocar em colchetes aqui, ó, vou começar a digitar aqui, ó, HT, e vou dizer que é o método get que eu quero utilizar, tá? Com isso ele já vai identificar aqui esse annotation, porque eu já tenho essa annotation da API Control, então ele já sabe como ele vai trabalhar. E agora eu sei que se eu chamar API barra o nome do controlador, que é estado, ou seja, API barra estado, e for get no método HTTP, ele vai entrar nesse método aqui, ó. Então vamos ver se é isso aí, ó. Vou salvar o nosso projeto aqui, só vamos testar agora se ele vai funcionar então na rota aqui, tá? Vamos botar para rodar agora o nosso IES de volta, o nosso projeto. Já está começando a compilar aí. Logo ele já vai abrir o navegador também, né? Terminando de compilar, já está abrindo o nosso navegador, ó. Já entrou aí, já está entrando aí no Swagger. Carregou aqui o nosso projeto então. Deixa eu fechar isso aqui. Notem que olha só que bacana, né? Como a gente já criou um controlador, olha só, ele já trouxe aqui como opção de rota, ó, lá do estado, ó. Então a rota que a gente vai acessar é o barra API barra estado, né? Então agora se a gente vier aqui na URL, ó, para fazer um get nisso dali, vamos chamar aqui, ó, barra API barra estado, dá um enter aqui. Olha só, retornou a nossa string lá, ó, estado retornado, né? Vou colocar aqui, ó, vou voltar no nosso projeto, ó, vou colocar um breakpoint aqui para vocês verem, ó. Vamos colocar um breakpoint aqui. Se eu voltar agora no navegador, ó, dar uma nova atualização aqui, olha só, ele já caiu aqui no Visual Studio, ó. Ele fica aguardando o return, ó, né? Que eu vou clicar em continuar para ele manter, né? Continuar, ele me retorna no navegador e exibiu ali o estado retornado, né? Se eu clicar aqui, ó, vamos voltar aqui para o Swagger, né? Deixa eu só fechar ela aqui. Agora, ó, vamos voltar aqui para o estado, ó, pum, já está a informação, ok? Então, já está funcionando o nosso controlador aí de estado, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu tirar agora o breakpoint, né? E vou mandar parar aqui a depuração, o debug, para a gente poder voltar para a implementação aqui. Então agora que a gente já entendeu que tem uma opção de rota aqui, que a gente usa os protocolos aqui do método, que tem do método HTTP, para a gente chamar os nossos métodos e executar as informações, né? A gente vai dar início para criar o nosso CRUD, né?
Mas antes disso até eu quero falar mais um pouquinho da rota. Então, aqui é como eu vou chamar o nome dessa rota aí. Eu posso dar qualquer nome aqui, inclusive sem a opção do controller. Então, se eu quisesse, por exemplo, chamar direto aqui, ó, que seria, em vez de estado, mas vamos chamar aqui, por exemplo, entidade, né? Se eu colocar esse nome aqui, agora lá na rota, depois do servidor, da porta, barra, eu tenho que chamar entidade. Então aqui eu defino como eu quero que seja a rota para essa minha classe de controlador aqui, tá? Então é assim que funciona. Claro que por padrão, a gente utilizando aqui, a gente utiliza a API barra controller aqui, que seria o nome que ele pega do próprio nome da classe, do nome do arquivo aqui. Isso é uma boa prática, tá? Para fazer isso. E a API por quê? É uma API mesmo que você está trabalhando. Então por isso que ele coloca o nome. Mas nada impede de você vir e modificar como você quer o nome da tua rota para chamar e entrar aqui dentro dos dados. Certo? Bom, uma coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta aqui no nosso projeto. Nós vamos vir aqui ó, no WF Config Server, nós vamos clicar com o botão direito, nós vamos vir aqui em adicionar e nós vamos adicionar uma nova pasta. E nessa pasta nós vamos chamar de Models. Por que Models? Aqui é onde a gente vai criar as nossas classes auxiliares dos modelos de dados que a gente vai estar trabalhando dentro do nosso projeto, né? Então no caso aqui a gente vai criar uma classe para se referenciar a entidade estado com todos os dados que um estado precisa para conseguir usar ali nos controladores. Então, aqui na pasta model, então, para separar, tá? A gente poderia criar ela direto aqui dentro do projeto, tudo, mas eu gosto de separar isso daí conforme responsabilidades de cada classe. Então, nesse caso aqui, é só as classes modelos das entidades. E a gente vai criar uma para estado. Então, vou clicar aqui em cima de model, vou vir aqui em adicionar. Agora eu vou selecionar aqui nova classe e aqui eu vou chamar de estado com E em letra maiúscula, seguindo a convenção e as boas práticas. Vou adicionar aqui, ele já adicionou a minha classe. Agora aqui eu vou criar dois atributos de informações de estado. Ó. Um estado normalmente tem uma sigla e um nome, então é isso que eu vou criar. Ó. Então public string, vou chamar aqui de sigla e vou utilizar properties aqui, ó, para fazer o get e o set. Assim eu não preciso declarar aqui no método, um método aqui que eu vou ter o retorno de string e chamar get sigla. Eu não vou precisar criar um outro método aqui que seria void para set sigla, né? Então com isso a gente já cria através de properties aqui a informação dizendo que vai ter um get e um set para essa sigla aí, tá ok? Isso para facilitar a implementação. Eu economizo algumas linhas de código aí. E aqui eu vou criar um outro atributo do tipo string também, que eu vou chamar de nome, tá? Seguindo as boas práticas aqui, nós vamos colocar aqui então os atributos em nome em letra maiúscula, tá? Vou salvar isso daqui, ó. Então minha classe vai ser bem simples, vai ter a sigla e o nome, que são os dados que eu posso trabalhar com o estado. Já tenho o meu modelo, então agora eu vou voltar aqui, ó, lá no estado controller, né? Eu vou voltar aqui e agora eu vou trabalhar com esses dados, né? Antes, como eu vou trabalhar com dados temporários, eu não vou estar acessando diretamente uma base de dados aqui, nós vamos criar as opções aqui, enquanto estiver em execução o nosso projeto, esses dados vão estar permanecendo. Então aqui eu vou criar dentro da minha classe do controlador uma lista que armazene os estados aqui, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, vou criar aqui, ó, list, que vai ser do tipo, ó, estado, né? Claro que estado aqui ele não está reconhecendo, porque a gente acabou de criar a classe estado, ó, e ela está aqui dentro do pacote model. Então o que a gente tem que fazer? Deixa eu voltar lá. A gente tem que vir aqui através da lâmpada aqui, né? E adicionar o using lá da classe estado. Então pode notar que ele não reconhece a classe estado aqui. Então através da lâmpada aqui, ó, que ele indica que tem um erro aqui, né? A gente clica aqui nessa opção e adiciona aqui a opção do using da classe estado, ó. Ele já sugeriu aqui pra gente, ó, que ele encontrou lá using
wf-config-serve, a pasta models, daí onde vai ter a classe estado. Então nós vamos adicionar esse using aqui. Agora, se vocês visualizarem aqui em cima, ó, tem o using lá do config-server models. Ou seja, agora qualquer classe que eu criar lá, eu consigo utilizar aqui dentro desse meu controlador. Aqui então, eu estou dizendo para ele que eu vou gerar uma lista do tipo estado, né? Como se fosse um array plus plus aí, né? O list ele forma isso daí, um array com vários dados, e através daqui do sinal de menor e maior eu estou indicando que esse array ou essa lista vai ser do tipo de objetos do tipo estado. Ó. Aqui eu vou chamar de lista mesmo e eu já vou inicializar essa lista aí. Ó. Tá? Vamos clicar ela aqui para inicializar ela. Ó. Beleza, aqui eu inicializei, ela vai estar vazia, não vai ter dados, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou modificar o meu método get agora aqui para que ele retorne essa lista de estados aqui, né? Então, primeira coisa, eu tenho que modificar o meu retorno. Então, em vez de string, o tipo do meu retorno tem que ser compatível lá. Então, ele tem que ser do tipo list estado. Ó. Agora aqui o meu return vai dar erro, porque eu estou retornando uma string, né? Aqui o que eu vou fazer? Ele vai ser simplesmente o return aqui, lista. Ó. Aí ele já sabe que essa lista aqui ó, é do tipo estado e ele vai ter o retorno sem problema nenhum. Ó. Vou dar um Ctrl S aqui, vamos salvar, né, o nosso projeto. E agora vamos startar o nosso IIS aqui para ver e fazer a chamada aí da nossa API /estado para ver o que ele vai gerar em tela lá. Notem que em nenhum momento aqui eu precisei fazer uma configuração de JSON, tá? Como a gente está usando um projeto de Web API, ele automaticamente já entende e já faz a conversão de objeto para JSON e vice-versa aqui dentro. Isso aqui é muito legal. Claro que vão ter situações que você vai receber informação de texto e você vai ter que deserializar para usar dentro aqui do teu projeto as informações. Mas nesse caso aqui, ele automaticamente já vai pegar a informação e já vai converter o JSON que tiver em objeto e o objeto que a gente vai mandar ali em JSON para ser exibido, tá? Claro que essa nossa lista, por enquanto, agora está vazia, ele não vai mostrar nada, ele simplesmente vai mostrar um colchete lá na página, tá? Vamos aguardar que ele está terminando de compilar e executar. Ó, executou aqui então o nosso projeto, ó. Então agora eu vou chamar aqui ó, o endereço, ó, API/estado. Vamos dar um Enter aqui. E o que ele me retornou foi um colchetes. Ou seja, a lista ela está vazia. Senão ela ia retornar em colchetes os objetos aqui entre chaves em formato JSON, que é o padrão usado pelo projeto Web API aí do tipo com a metodologia REST, tá? Beleza, ele trouxe nada, né? Então deixa eu só fechar aqui agora o navegador, vamos parar aqui com o debug. E agora a gente vai fazer uma implementação de opção de um post para estar criando o CRUD já, uma opção do CRUD, né? Já temos a lista, agora vamos criar uma opção do post. Então agora aqui, nós vamos criar um método aqui público. O retorno dele aqui, ó, nós vamos fazer um retorno em string, só uma informação dizendo que o estado foi cadastrado, tá? E aqui nós vamos chamar ó, de post estado, ok? Vai ser post estado. Como eu vou receber um parâmetro, né? E a ideia é que eu receba um JSON do tipo de estado, então aqui eu vou colocar o objeto do tipo estado para ser recebido pelo método, tá? E vou chamar a minha lista aqui, ó, .add, que é essa minha lista aqui em cima, que a gente criou ela, né, que está retornando no get, e .add, ó, para a gente incluir um objeto novo. E o add, o objeto tem que ser do tipo estado, então eu vou inserir esse estado aqui que eu estou passando por parâmetro. E aí eu tenho que fazer um return para esse método, aqui, que ele é string, então eu vou fazer um return aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, de estado cadastrado com sucesso. Esse vai ser o retorno lá, né?
já tem o meu retorno certinho, já funciona aqui o meu método, porém eu tenho que informar agora aqui para ele qual método que eu vou usar do protocolo HTTP para que eu consiga entrar nesse método aqui e cadastrar um novo estado. Então, no caso, eu tenho que usar a annotation aqui, colchetes, HTTP, e daí eu vou usar o post. Então, agora eu sei que quando eu usar o API barra estado e o método do protocolo for o post, eu sei que ele vai chamar esse método aqui, vai pegar uma informação que tiver no corpo da requisição, que vai ser um objeto JSON que ele transforma para o objeto de estado aqui, com os dados de estado, e ele vai adicionar aqui a essa lista, né? Mas agora que vem o seguinte, né? Como é que eu vou testar esse método aqui? Lá no navegador eu não consigo, né? Porque no navegador ele só usa a opção GET. Então agora o que a gente vai fazer é usar uma ferramenta para consumir web services, de teste de web service, que ela se chama Insomnia, tá? Então a gente vai usar ela como base aqui para estar fazendo os testes aqui junto com a nossa API. Claro que eu poderia rodar aqui e poderia fazer o teste através do Swagger lá, mas é legal que assim vocês também já conhecem uma outra ferramenta. Eu só vou entrar aqui no navegador, porque eu estou sem ela baixada, instalada aqui no computador. Ela é só baixar e executar ela, tá, gente? É bem simples. Ela não é instalada em arquivos de programa, aí ela é instalada direto nas configurações do próprio usuário, tá? Ela se chama essa daqui, esse cara aqui, Insomnia. Se eu exibir aqui, eu estou usando até o navegador aí, o Edge, né? Mas eu costumo usar o Chrome também, tá? Então aqui eu tenho um Insomnia, é esse daqui, insomnia.rest. É um cliente bem bacana para fazer requisições aí dos web services e você fazer teste. Então facilita bastante a vida da gente, Então ele está aqui. Vamos fazer aqui um get start for free. Ele já vai aparecer aqui para a gente poder fazer o download. Claro que ele tem opções pagas aqui e tudo mais, mas a gente vai usar essa opção aqui, free, que é sem custo e é tranquilo para a gente trabalhar aqui com os web services, tá? Vou clicar aqui agora em download para Windows. Caso você tivesse com outro sistema operacional, ele viria aqui para o download específico para o teu sistema operacional, né? Já vamos aproveitar e fazer isso. Vamos lá, downloadzinho. Já está processando aí o download. Terminou de baixar aqui. Vou mandar abrir ele aqui. O legal é que não precisa instalar, tá, gente? Ele direto aí do exe ele já executa e você já sai utilizando ele aí. Então vou fechar aqui enquanto ele abre. Fechar aqui o navegador. Beleza. Ele abriu aqui o Insomnia, né? Eu vou colocar para ele não coletar análise aqui, mas vocês podem ficar à vontade que vocês quiserem fazer. Aqui eu vou só fazer um skip aqui, porque você poderia importar arquivos de configurações, se já usasse dele e tudo mais, mas vamos ir direto para o que interessa. Aqui você pode ter várias coleções, ou seja, vários aplicativos, digamos assim, que você vai testar as rotas, né? E você pode criar um dashboard para cada aplicativo aí. Eu vou usar aqui o do Insomnia mesmo, o padrão. Aqui é onde vai ficar as requisições, né? Então você pode vir aqui, clicar e separar em pastas também, ou pode fazer direto. Aqui eu vou só separar em pasta que fica mais legal. Vou colocar um new folder aqui, vou chamar aqui de estado, dizendo que a gente vai usar requisições aqui dentro dessa pasta de estado. Como eu não tenho nenhuma, ele já me avisa aqui para a gente clicar aqui e criar uma, ou eu posso vir aqui na pasta, daí criar uma nova requisição, a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui, vou dar um nome para essa minha requisição, vou chamar aqui de lista, e aqui eu vou indicar o tipo do método que eu quero utilizar. Então eu vou deixar o get ali, vou clicar aqui para criar. Então note que ele já tem aqui, o legal é que ele cria cores diferenciadas aqui, conforme o tipo. Então ele tem uma cor diferenciada para você saber qual é o método HTTP que você está usando para requisição, né? E você pode mudar a requisição aqui também. Então, nesse caso, eu vou usar aqui com o GET.
Eu vou colocar aqui para rodar primeiramente o nosso projeto. Deixa eu voltar aqui no Windows. Vamos botar para ele rodar aqui. Aguardar ele terminar de startar. Que daí aqui a gente vai colocar o URL certinho ali do nosso projeto. E já testar a lista aqui de estado. E daí a gente já cria uma requisição aqui para criar um estado novo através da opção do post lá. Deixa só ele terminar aqui de executar, compilar e executar o IS do nosso projeto. Só fechar aqui. Ele já carregou, né? Ó, então agora aqui eu tenho o meu endereço, né? Então vou selecionar o meu endereço aqui. E agora eu sei que eu tenho aqui, ó, /API estado. Eu posso usar tanto para get quanto para post, né? Então agora eu vou vir aqui no Insomnia, ó. E aqui eu vou colocar o meu endereço. E agora eu vou chamar aqui, ó, API estado. Como o método aqui é get, ó, eu simplesmente dou um send aqui. Ele vai fazer um load, vai estar se comunicando com o servidor, ele vai estar trazendo as informações aqui. Isso daqui ele pode gerar a primeira vez que vocês estão usando o Insomnia, tá? A gente tem que desabilitar uma validação de SSL aqui. Se ele exibir aqui, ó, disable, você pode clicar aqui, ou então você pode vir aqui em Application Preference. Se clicar ali, ele vai abrir a mesma tela. E aqui um pouco mais para baixo, ó, ele tem Request Response, ele tem o Validate Certificate. Isso aqui você desabilita. Tá? É só desabilitar, ele já salva automaticamente. Pode fechar aqui e agora tu dá um send de volta. Agora ele não vai pedir mais, né? Ele vai se comunicar lá com o servidor e vai ter o retorno. O que é legal das requisições, ó, é que ele sempre vai trazer aqui o código da requisição, se deu sucesso ou se não, se deu bad request, enfim. Aqui em preview você consegue ver as informações do que retornou, então ele já traz formatado o JSON, que é bem bacana, mas você pode visualizar aqui em raw data, que seria o dado bruto, né? É legal aqui a parte do visual, porque ele já formata direitinho, que é bacana. Aqui em Headers, ó, ele traz o retorno que teve de resposta dessa requisição. Então ele trouxe qual é o conteúdo que ele está informando, que ele está mostrando no preview, que é JSON. Ó. Qual é o servidor que está usando, ou seja, é o IS lá na versão 10, então ele pegou do IS Express. Qual é o tipo de aplicação que você está usando, então o ASP.NET. A data aqui e o tamanho do conteúdo, né? Traz cookies se tiver também, tem esquema de timeline, então tem os dados aqui padrão da requisição que você consegue testar. Aqui é o tempo que daí ele durou, se você clicar aqui ele vai ser muito mais rápido, né? Ele vai demorar menos tempo, porque no caso de web service trabalha-se com questão de stateless e de cache, então por isso que acessando só a primeira vez na URL ela é um pouquinho mais demorada, depois ela entra em cache, isso é bem rápido, tá? E aqui a quantidade de bytes que gerou as opções, tá? E aqui na requisição agora, a gente pode mandar alguns outros dados, que eu vou falar agora na questão do post, tá? A gente poderia vir aqui em estado, ó, e criar uma nova request, mas para a gente não aproveitar a própria URL, porque tanto get ou post, a URL é a mesma, né? Então a gente pode vir aqui, ó, uma opção que eu acho muito bacana, aqui, ó, no request que eu já tenho, clica aqui e vem em duplicate. Aí ele dá uma duplicação. Aqui eu vou chamar de incluir, ó, que a gente vai estar incluindo um estado. Claro que quando você cria, você duplica, ele utiliza o mesmo tipo de método. Só que agora no incluir aqui, ó, a gente vai mudar, a gente vai colocar que a gente quer post, né? Na opção do web service que a gente fez, a URL do controlador é essa, porém a gente tem que passar um objeto do tipo estado, né? E aonde que a gente informa numa requisição? A gente pode informar aqui no corpo, ó, que é chamado body. Então aqui eu posso clicar e indicar o que eu vou passar no corpo dessa requisição. Posso passar uma questão de um formulário, posso passar de uma URL codificada, posso passar uma query, posso passar vários tipos de textos, ó. JSON, XML, AML, enfim. O que a gente está usando aqui é o JSON, né? Posso passar até o binário de um arquivo. Mas nesse caso a gente está usando o JSON, que é as requisições ali de REST da API. Então eu vou clicar aqui em JSON. Agora o Insomnia sabe que aqui no corpo eu tenho que informar um JSON. Então aqui eu vou colocar o formato do objeto, ó. Entre chaves, que é a estrutura do JSON. Agora aqui entre
aspas duplas, eu vou colocar o nome dos meus atributos que eu tenho lá da minha classe, da entidade estado. Então aqui eu vou chamar o sigla, vou colocar os dois pontos e vou dizer agora o valor para o sigla aqui. Como lá é string, eu vou usar string aqui, né? Se lá fosse um inteiro, enfim, eu colocaria numérico aqui. Aqui eu vou colocar agora a informação de Santa Catarina, SC, vou colocar vírgula, eu vou colocar o próximo campo, né? O próximo atributo, que vai ser o nosso amigo nome, ó. Vou colocar os dois pontos, também em string lá, vou chamar aqui Santa Catarina, ó. Eu poderia colocar em letra maiúscula aqui, pode colocar, não tem problema nenhum, ele vai identificar, tá? Só que por padrão, quando você receber os dados, o JSON, a primeira letra ali da informação, o JSON ele vai trazer em minúsculo. Então você pode usar em minúsculo que não tem problema nenhum. Lá a API automaticamente já vai transformar, inclusive, a letra em maiúscula conforme está o atributo lá da classe estado, tá? Ela vai fazer isso automaticamente. Legal. Tem um corpo agora do dado. Aqui eu tenho a opção de autenticação. No caso a gente não está usando autenticação, mas poderia ser utilizado algum basic passando usuário e senha. O próprio Bearer Token que é usado, que você passa um token no header aí do usuário. Então não vou entrar em detalhes agora, mas é aqui onde você configura como você quer essa autenticação. Aqui em Query você pode colocar os parâmetros que você vai usar. Essa opção dos parâmetros aqui, por exemplo, colocar um teste aqui, colocar um A aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar um parâmetro como se fosse aqui na URL, ó, como se fosse o ponto de interrogação chamado teste e o igual aqui a, por exemplo, né? Então pode passar parâmetros via get nesse caso. Esse query é usado aqui para isso. Então tu passa parâmetro diretamente na URL. Aqui é legal que ele coloca separadinho aqui, fica bem bacana, tá? Não vou usar nenhum aqui agora, mas só para vocês entenderem. Aqui eu tenho o header, eu posso passar informações no header. No body, que é como eu selecionei o JSON, o próprio header já colocou que o content type que vai ter dentro da estrutura aqui é do tipo JSON. Então aquele texto que está lá é JSON. Então a web service, quando receber, ele já consegue identificar isso daí. E aqui em Docs, na verdade, é só uma estrutura do Insomnia que você pode colocar uma descrição de como ocorrem as informações desse endpoint aqui, ou seja, desse recurso, tá? Nesse caso a gente não vai implementar, só justamente o post, a URL que a gente precisa, o JSON que ele já vai fazer. Agora eu vou clicar aqui em Send, ó. Vou clicar em Send, ele vai estar processando, vai estar encontrando a rota lá, ó. E olha que legal, deu 200, estado cadastrado com sucesso, né? Será que ele cadastrou mesmo? Ó, vou voltar aqui em lista e vou clicar em Send. Opa, não trouxe aqui o estado, né? Deu algum problema com o estado ou será que eu esqueci de implementar alguma coisa aí? Vamos ver. Ah, tá. É só uma coisinha, gente, que a gente tem que fazer, senão ele não mantém o objeto ativo, tá? Vamos só voltar aqui no nosso projeto. A gente precisa fazer uma alteração aqui, ó, que é essa lista aqui. Eu esqueci de ter arrumado ela, então vocês já arrumem agora. Aqui vocês vão colocar aqui, ó, como public e vão colocar aqui como static, tá? Que agora sim ele vai criar a estrutura da lista e vai armazenar ela em memória, tá? Senão ele não estava fazendo isso, ele estava se perdendo. Vou botar para rodar o projeto aqui de volta. Daí a gente já volta lá pro nosso Insomnia aqui. Só terminar de compilar e ele já abriu o navegador, a gente já consegue voltar pro Insomnia para testar. Já compilou aqui, exibiu. Deixa eu só minimizar aqui, deixa eu voltar aqui no Insomnia. Agora sim, ó, nós vamos vir aqui em lista para ver que está vazia. Selecionar ela aí, beleza, está vazia. Agora nós vamos vir aqui em incluir de volta. Vamos dar um send aqui. Ó, agora vamos voltar em lista. Dar um send aqui de novo. Agora sim, ó, já trouxe ali populada a nossa lista com Santa Catarina. Vou vir aqui em incluir de novo, ó. Vou colocar aqui agora Paraná. Vamos colocar aqui Paraná, por exemplo, né?
send e estado cadastrado. E aqui agora volta em lista, está ali Santa Catarina e Paraná. Notem que a URL aqui, ó, é a mesma. A diferença tá no método HTTP que você está usando. Fazendo um get, ele entra na lista. Fazendo um post, ele entra lá na opção para incluir. Certo? Então agora vou parar aqui o meu projeto e nós vamos fazer a implementação então de alteração de um estado. Ó. Aqui para facilitar, gente, ó, já vou aproveitar aqui, ó, copiar essa estrutura toda aqui. Vou vir aqui e adicionar um novo. Vou colar para adicionar um novo código, né? Beleza. Copiei. Deixa eu Ctrl C aqui. Então, Ctrl V, né? Agora aqui nesse método, ó, eu vou usar o put. E aqui em vez de post vai ser put, né? E agora aqui eu tenho que alterar, então eu tenho que trabalhar os dados. Aqui eu já vou alterar a informação de retorno, estado alterado com sucesso. Então agora o que eu vou fazer? A minha implementação aqui, eu tenho que pegar com base no estado que veio, eu tenho que procurar ele naquela minha lista lá, né? Selecionar ele e alterar os dados, né? Então o que eu vou fazer? Eu consigo fazer isso através de link e já alterar todos os dados, mas para ficar fácil para vocês entenderem o processo, eu vou extrair o objeto que tem na lista de acordo com a sigla do estado. Digamos que a sigla fosse o campo-chave que a gente tinha aí dessa nossa entidade. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo estado, eu vou chamar de estado AUX aqui, e vou chamar aqui da nossa amiga lista, ó, ponto where, olha só, isso daqui eu vou estar usando o link, tá? Entre parênteses, agora aqui eu coloco a informação de um apelido para o objeto que tiver ali, então vou chamar aqui, ó, vou chamar de x aqui, com uma where function aqui, ó, igual e sinal de maior. Aqui eu digo para essa minha lista que todo objeto que tiver dentro dela, para mim chamar ele, eu vou chamar ele de x. Então aqui agora eu consigo o x ponto. Olha só, tem o sigla e tem o nome do meu objeto, porque a lista é do tipo estado. Então agora aqui eu quero a sigla. Ó. Se essa sigla for igual, o objeto que eu estou passando para o parâmetro é o estado. Ó. Então eu vou chamar aqui o estado ponto sigla também, né? Então esse where é como se eu estivesse fazendo um comando SQL em banco de dados, só que nisso eu estou fazendo em cima de uma lista de objetos que eu já tenho, então isso é chamado de link, tá? Eu faço where, agora aqui eu vou colocar a opção de ele listar e fazer, ele tem uma opção aqui, ó, de first or default, tá? Que daí ele indica o quê? Com base nesse where aqui que ele encontrar na lista, ele vai retornar o primeiro ou o valor default que tem dentro dela, tá? Então, com isso ele vai percorrer. É como se ele fizesse um for, um while lá dentro da lista, verificando cada objeto da lista, se a sigla é igual desse objeto que a gente passou por parâmetro do método aqui. E ele vai retornar. Isso a gente vai estar armazenando o dado, ó, o estado que tiver dessa lista, a gente vai estar armazenando aqui em estado AUX. Agora eu consigo chamar aqui, ó, o estado AUX ponto nome ser igual ao dado que eu quero alterar, ó, do estado ponto nome, né, que é esse estado que tem por parâmetro aqui. Eu não vou alterar a sigla, porque a sigla teoricamente seria o campo-chave para a gente conseguir identificar os estados ali dentro, né? Então, por isso que eu não vou alterar a sigla, mas eu vou deixar alterar só o nome. E aqui eu vou dar o retorno que o estado está alterado com sucesso. Agora, olha só, em nenhum momento aqui eu estou pegando o estado AUX e jogando de volta para a lista. Por que isso? Porque a gente está retornando o objeto da lista, que vai ser o endereço de memória de onde ele foi criado. E a gente está jogando o mesmo objeto para esse cara aqui. Então esse cara vai ter o apontamento da área de memória igual ao do objeto que está na lista. E eu alterando o dado dele,
eu vou alterar o objeto também que está dentro da lista, porque eles estão apontando para a mesma área de memória. Isso que é muito bacana na orientação objeto, né? Beleza, vou salvar aqui. Agora nós vamos executar de novo o nosso projeto e a gente vai criar então uma requisição ali no Insomnia para fazer a alteração. Ó. Enquanto está compilando aqui, eu já vou exibir o Insomnia. Vou aproveitar aqui no post, ó, vou clicar aqui e vou fazer um duplicate. Ó. E aqui, em vez de incluir, eu vou chamar de alterar. Né? Vou dar um create aqui. Ó, alterar está aqui. Porém, o método agora ele não pode ser post, né? Ele tem que ser put. Então, eu vou vir aqui e clicar em put. A URL vai ser a mesma. Ó. Agora aqui eu só vou trocar os dados. Ó. Digamos que eu queira alterar a informação aqui depois do Paraná, né? Vamos colocar aqui, em vez do nome ou melhor, vamos colocar aqui, ó, Paraná. Vou colocar aqui Paraná. Né? Vamos colocar Paraná 2, por exemplo. Aqui. Opa, tem que ser dentro da string, né, cara? Paraná 2, certo? Vamos ver aqui. Está compilando o nosso projeto. Terminando de compilar. Aí, ó, compilou. Já está exibindo aí o Swagger. Beleza. Olha só que legal. A API do Swagger, a biblioteca do Swagger já encontrou os outros métodos, os outros endpoints, né? Os outros recursos, ó. Get, post e put. Isso aqui é bacana. Deixa eu só minimizar. Agora aqui ele está Paraná 2, né? Não adianta alterar porque eu não vou ter estado. Ó, se eu vier em lista aqui, né? Primeiro, dar um send aqui. Como os dados estão em memória, né, gente? Ele acaba apagando, ó. Então tá zerado. Então vou vir aqui em incluir. Ó, já está o Paraná ali. Vou dar um send aqui para incluir o Paraná. Beleza. Vou voltar aqui na lista. Vamos ver se ele está incluído. Ó, está incluído. Agora eu vou alterar. Vou alterar o quê? O Paraná. Ó. Vou alterar para Paraná 2. Ó. Vou dar um send aqui. Ó, estado alterado com sucesso. Vou voltar na lista aqui. Agora vamos ver se ele alterou mesmo. Ó. Tá ali, Paraná 2, ó, alterado. Então, funcionou a opção do put também, né? Agora a gente vai criar o delete. Então, vamos voltar aqui no nosso projeto para finalizar o nosso CRUD, né? O nosso exemplo de web service aí. Nós vamos criar um delete. Então, eu vou aproveitar aqui, ó, os dados que eu tenho do put. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V. E agora aqui, em vez de put, ó, a gente vai usar o delete. Também tem uma coisa, né? Ah, Marcel, eu posso usar um post para alterar e para deletar também? Pode, não tem problema. É só você informar a estrutura do método que você quer. Não tem problema nenhum. Só a gente costuma utilizar dessa forma porque é o padrão, né? O padrão de usar. Então, quando alguém for usar o teu web service, né? Ele vai procurar usar nesse padrão também, né? Usando o get para listar, o put para alterar, o post para incluir e o delete para excluir. Então aqui agora eu vou chamar de delete estado. Ó. Então, mesma coisa, ele vai receber um objeto do tipo estado, né? A gente vai ter que procurar esse objeto aqui na lista, para trazer ele especificamente de lá. E agora aqui, em vez dessa alteração, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chamar o lista.remove. E aqui eu vou passar o estado aux como parâmetro, que daí vai ter o endereço de memória, daí ele vai conseguir identificar que ele está na lista e a própria lista vai remover com esse comando aqui. E o return aqui da string, em vez de ser estado alterado, é estado excluído com sucesso. Ó. Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos salvar. Já temos o nosso método aqui também e podemos startar a nossa aplicação de volta. Enquanto ela está compilando, vamos aproveitar aqui no Insomnia. Ó. Vou vir aqui no método alterar, vou aproveitar aqui e dar um duplicate nele. Ó, né? Vamos chamar aqui de excluir. Dar um create aqui. Né? Em vez do put agora ó, é o delete. A URL vai ficar a mesma. E a gente vai passar o estado aqui mesmo por parâmetro. Ó. Agora não precisa ele ser com o dado aqui com alteração, né?
Vamos passar a sigla do Paraná daí para excluir ele. Vamos aguardar o Windows, o Visual Studio já está compilando. Ó. Deixa eu abrir aqui o navegador, está compilando a nossa aplicação aí. Ó, terminou de compilar o nosso projeto aqui. Já vai mostrar o Swagger, né? Olha só, o estado aqui já tem os métodos todos dele aqui, ó. A URL é a mesma, porém os métodos são diferenciados. Que bacana, né? Vamos voltar agora aqui no nosso Insomnia. Né? Se eu vier na lista aqui, ó, deixa eu dar um send aqui na lista. Ele vai estar vazio, né? Não vai ter nada ainda por enquanto, ó. Tá vazio. Então nós vamos vir aqui em incluir aqui o Paraná, ó. Vamos incluir o Paraná. Vamos aproveitar aqui também, ó. Vamos incluir a Santa Catarina aqui também. Dar um send aqui para incluir a Santa Catarina também, só para ter mais dados na lista para a gente ver o funcionamento, né? Ó, estado incluído com sucesso. Se a gente vier na lista agora, né? Dá um send aqui na lista. Ó, tá ali, Paraná e Santa Catarina. Agora nós vamos vir aqui na opção de excluir, ó. Excluir aqui a gente vai estar passando o objeto do Paraná. Vamos vir aqui em send. Estado excluído com sucesso. Vamos voltar aqui na lista. Vamos ver se ele realmente excluiu. Ó. Vamos dar um send aqui de volta. Ó, tá aí, Santa Catarina. Então, feito um CRUD com uma Web API, um Web Service aí, realizado em ASP.NET Core. Tá? Inclusive já com uma opção até de documentação do Swagger aí, de como funciona a API. A gente utilizou aqui dados fictícios e dados temporários, né? Mas nada impede do projeto aí ser adaptado e usar com um banco de dados. Aí, claro que nas funcionalidades, em vez de você retornar determinada informação dessa lista temporária, você vai fazer chamadas de recursos ali do teu banco de dados para gerar as informações, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí desta aula e eu vou ficando com ela por aqui. E um abraço e até a próxima aula.